torna humanos? Nossa herança genética, nosso corpo, nossa forma? Seria a cor dos olhos ou a forma como caminhamos pelo mundo sobre dois pés? Nossas características biológicas são suficientes para nos definir como humanos? No século XVII, o filósofo britânico chamado John Locke afirmou que nascemos tabula rasa, uma espécie de folha em branco a ser preenchida pelas nossas experiências ao longo da vida. À medida que interagimos com o mundo e com as pessoas, vamos construindo quem somos. Já no século XX, a filósofa francesa Simone de Beauvoir chocou o mundo com sua célebre frase: "Não se nasce mulher, torna-se". Ela quis dizer que o que define uma mulher não é somente o fato de ter características biológicas de uma, mas que é necessário construir-se mulher ao longo da vida, definir-se assim e significar tal decisão. Intimamente relacionado a ela, Jean-Paul Sartre, em sua filosofia existencialista, vai dizer que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro existimos no mundo, somos matéria e forma, mas só depois é que vamos dar significados ao existir. Somente conforme usamos nossa capacidade de aprender com a vida é que vamos definir quem somos. É em sociedade que a gente aprende a ser o que é, seja como indivíduo, seja como ser social. Brigitte e Peter Berger chamam esse processo pelo qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade de processo de socialização. Esse processo se inicia já na infância e não para mais. Ele só diminui a sua intensidade à medida que os alicerces da personalidade vão sendo construídos. Os primeiros anos da vida, no entanto, vão ser essenciais para o desenvolvimento da socialização. E nesse momento em que a criança não tem autonomia, tudo o que ela faz vai depender de outros seres humanos. Ela vai depender de um adulto para alimentar, para vestir, para ir a outros lugares. Então, aos poucos, a sociedade vai impondo padrões à criança, porque a criança vai se acostumando a se alimentar, a se vestir, a se locomover e a fazer uma série de coisas no tempo determinado pelo adulto. Então acontece que, sendo a criança dependente das ações dos adultos, a situação dela, seja o seu conforto, desconforto, o funcionamento do seu organismo, vão sofrer interferências das condições nas quais os adultos se encontram. Por exemplo, se o que a criança vai comer depende da escolha do adulto, a possibilidade de escolha que o adulto possui vai determinar a alimentação da criança. Um adulto que possa ter o acompanhamento de um profissional de nutrição e renda suficiente para comprar alimentos saudáveis pode proporcionar uma experiência nutritiva mais rica à criança. Por outro lado, uma família que tem uma renda mais restrita pode alimentar suas crianças só com o que puder, não necessariamente seguindo os princípios de uma alimentação saudável. E veja que isso pode acontecer não só com relação à renda, mas também no que se refere ao conhecimento do que é e do que não é saudável. Famílias de uma determinada sociedade podem ter o hábito cultural de amamentar seus filhos e em outra sociedade talvez o uso da mamadeira seja muito mais recorrente. Em resumo, enquanto a criança não possui certa autonomia, o seu microcosmo vai ser determinado pelo macrocosmo no qual ela está inserida. A sua socialização está no início. Os agrupamentos sociais impõem uma série de padrões às condutas dos indivíduos de uma maneira muito peculiar. Cada sociedade tem os seus próprios costumes e, desse jeito, a sua maneira de socializar também. Cada sociedade vai ter uma maneira própria para socializar os seus indivíduos. As crianças que ainda são dependentes não sabem disso e vão encarar os padrões que são impostos a elas como se fossem padrões absolutos, como se fosse a única forma de viver. A criança não tem outra referência para se comparar se a forma como ela está sendo educada é boa ou ruim, melhor ou pior do que é feito em outras sociedades. Ou seja, mesmo que os padrões sociais sejam relativos, ou seja, eles existam de maneiras diferentes em sociedades diferentes, as crianças percebem esses padrões como se eles fossem absolutos. Nessa fase, a criança está aprendendo a conhecer o mundo dos outros. O casal Berger também afirma que muitas teorias entendem o processo de socialização a partir de uma visão policialesca, a partir da qual os padrões sociais são impostos de fora do indivíduo, através de sistemas de castigos e recompensas,
e que outra forma de enxergar tal processo é entendê-lo como um meio em que a criança utiliza para ingressar no mundo que está a seu alcance. A primeira ideia, a da visão policialesca, sugere que a socialização é unilateral, quer dizer, que a criança não age, ela só recebe e segue padrões, como se não pudesse pensar e refletir sobre eles. Já a segunda ideia, do casal Berger, tem mais a ver com um processo em que a criança aos poucos vai superando a estranheza do mundo dos pais, até o momento em que aquele mundo que antes era estranho se transforma no seu próprio mundo. Aqui entende-se a criança como ativa no processo de socialização, ao mesmo tempo em que ela também sofre influência do exterior. Além disso, a criança se torna capaz de influenciar os seus próprios influenciadores. Um bom exemplo disso é quando, após um certo domínio da linguagem, a criança começa a responder aos adultos, negando as suas ordens ou impondo condições para realizar essas ordens, para obedecer. A criança também se torna capaz de manifestar os seus próprios interesses e fazer de tudo para chamar a atenção, para que os adultos possam satisfazer tais interesses. Assim, o adulto, que seria o agente socializador, também se vê aprendendo a lidar com uma situação social nova, a de lidar com os próprios filhos, a de ter que aprender como se faz para ser adulto diante de uma criança. Na primeira infância, o indivíduo vai aprendendo a construir seus referenciais através da interação com as outras pessoas. No início, a criança tende a copiar as falas e os gestos dos adultos, assumindo até os papéis deles. É quando a criança começa a brincar que isso pode ser notado com muito mais clareza. O menino ou a menina que quer ser bombeiro, médico, professor, está aprendendo o papel dos outros na sociedade e copia esses papéis nas suas simulações infantis, as suas brincadeiras. É claro que a brincadeira não é só cópia, e conforme a criança vai desenvolvendo o seu jogo, ela acaba introjetando os papéis, entendendo o que faz um pai, uma mãe, um policial, um professor, um bombeiro, um médico, enfim. Agora imagina um círculo social no qual pode estar inserida uma criança. A gente pode pensar que sua família, seus pais, seus irmãos assumam papéis de maior proximidade emocional na vida da criança. São as pessoas mais próximas. Essas pessoas são chamadas de outros significativos, pela Brigitte e pelo Peter Berger. O outro significativo é uma espécie de protagonista na socialização de um indivíduo. Enquanto outras pessoas podem fazer parte de um círculo social mais amplo, tendo contatos mais superficiais e papéis de coadjuvantes na vida da criança, como um carteiro, alguém que passa por ela e a cumprimenta e depois dificilmente vê, o outro significativo vai exercer um papel fundamental na socialização da pessoinha, porque essa pode assumir não somente as suas particularidades na maneira de falar, de andar, de agir, de inclinar levemente o pescoço, mas também o próprio papel social da pessoa que vai se desenvolver. Na primeira infância, a criança tende a copiar o seu outro significativo, até o momento em que ela percebe que as atitudes dessas pessoas são, na verdade, atitudes universais, tomadas por outros adultos também. Aos poucos, a criança vai percebendo que não é só a mãe e o pai que mandam ela tomar banho e se alimentar em horários determinados. Ela vai notar que outros pais e outras mães também fazem isso com os filhos. A criança vai percebendo assim os padrões sociais e à medida que ela percebe, ela também acaba se colocando dentro desses padrões. É o que o Peter e a Brigitte Berger chamam de passar do outro significativo para o outro generalizado. O outro generalizado se dá quando a criança percebe que as atitudes desses adultos não são individuais, que o mundo é muito mais amplo e que algumas atitudes são universais. E ela começa a entrar dentro desses padrões, inserindo-se na sociedade, socializando-se. Acontece aí o processo de interiorização dos padrões sociais na consciência da criança. Isso se dá, vamos lembrar aí, não de maneira unilateral, através de imposições somente,
mas também acontece a partir da interação e das reflexões que essa pessoinha vai fazendo ao longo da sua vida. Os Berger dizem que é um processo recíproco. A pessoa tanto recebe padrões, como também reflete sobre a sua participação neles. Primeiro, a criança faz o que o adulto manda. Depois, ela interioriza a ordem para si mesma, de modo que não vai ser mais necessário, em um determinado momento, que a pessoa faça as suas coisas e siga as regras porque alguém está mandando. Ela já vai saber o que fazer. Ela vai se tornar capaz de controlar a si mesma. Por um lado, isso pode ser visto como uma forma de controle social, mas por outro, é através desse desenvolvimento que a pessoa vai adentrando ao mundo exterior, ao mundo social. Ela vai se descobrindo, ela vai descobrindo o que pode e o que não pode fazer e se inserindo com maior facilidade em ambientes diversos. Ou seja, a autonomia na forma de controle de si pode permitir que a pessoa conheça mais mundos, mais diferenças, mais possibilidades e assim pode ser capacitada para uma vida interior mais rica. Esse processo que ocorre na primeira infância, que vai construir os alicerces da personalidade da pessoa e que vai introduzi-la na vida social, é conhecido como socialização primária. Aqui, a pessoa aprende a ser integrante e participante de uma sociedade. Todo o aprendizado social que vem depois disso, sua inserção num emprego, numa escola ou comunidade nova, o aprendizado de uma função dentro de um determinado grupo, essas coisas ficaram conhecidas como socialização secundária. É o processo que permite ao indivíduo ser inserido em algum mundo social específico. Seja ele o mundo do trabalho, de uma nova vizinhança, de uma escola nova, a socialização secundária tende a não precisar fazer uma mudança tão grande na consciência da pessoa, a ponto de alterar sua identidade, diferente da socialização primária, onde basicamente a sua personalidade é construída. Há exceções, como por exemplo o processo pelo qual uma pessoa deve passar para se tornar um sacerdote, um revolucionário ou um membro de um grupo extremista, em que o grupo pretende moldar totalmente o indivíduo novamente. Nesses casos, mesmo já tendo passado por uma socialização primária, tais grupos vão tentar reprogramar os conceitos essenciais da pessoa, fazendo com que, à medida do possível, ela esqueça ou abandone aos poucos a sua primeira socialização e se molde inteiramente nos termos do grupo. Mas são exceções. A socialização secundária tende a ser como os tijolos que são colocados a partir de uma segunda fileira ao levantar um muro. Eles já são sustentados por um alicerce e uma primeira camada fundamental de socialização primária. É só por meio da interiorização das vozes dos outros que podemos falar a nós mesmos. Se ninguém nos tivesse dirigido uma mensagem significativa vinda de fora, em nosso interior também reinaria o silêncio. É só através dos outros que podemos descobrir-nos a nós mesmos.